Olá, meu nome é Ricardo. Olá, meu nome é Cessa, bem-vindo aqui a mais um vídeo da família Albi. Nós viemos hoje falar sobre subtema sobre o tema adoção. O subtema de hoje é um tema que requer um bom conhecimento histórico, um bom conhecimento sobre história. É importante que você tenha essa base e que depois busque aprofundar sobre esse tema. O tema é Adoção interracial. E já aproveitando que se você não, caso você não tenha conhecimento ou caso você nunca tenha ouvido falar, é importante que você procure, que você pesquise, que você estude e se informe, porque é um tema muito delicado, mas é um tema muito importante. Que é bom que você saiba, que você estude, que esteja sempre aberta a pesquisar e aprender. Essa atitude da adoção interracial, que vem tendo um crescimento recentemente, de alguns poucos anos para cá, o que é bom, porque eu quero deixar bem claro aqui, desde o início, que nós sempre torcemos para que crianças e jovens que estejam acolhidos encontrem uma família, que seja uma família boa, uma família que os dê carinho, que os dê suporte material, afetivo. O que mais importa é isso, independentemente de qual seja a configuração familiar, o que importa para nós, o que nós sempre torcemos, é que jovens e crianças acolhidos encontrem uma família boa. Porém, quando se dá uma adoção interracial, é imprescindível, num país como o Brasil, que nós teçamos alguns comentários sobre isso, algum aprofundamento que é de origem histórica e sociológica muito sensível aqui no Brasil. E que não à toa essa questão da adoção interracial, ou seja, relacionamento entre pessoas brancas, pessoas pretas, indígenas, não à toa é tão relevante que não é por acaso que a maioria das crianças e dos jovens em instituições de acolhimento sejam pretas e pardas. Não é por um mero acaso, é pela questão histórica, e é por isso que desde o início eu falo aqui que é importante que você tenha uma boa base de história, uma boa base sobre a temática de história do Brasil, porque se você não tiver, você pode tomar algumas conclusões erradas sobre o que nós estamos falando. Nós aqui estamos nos baseando apenas em fatos históricos bastante documentados. O fator da adoção interracial, ela envolve a questão da conscientização racial no Brasil, que é uma temática ainda muito incipiente, ou seja, ainda está muito no início, e que fala principalmente sobre pessoas pretas. Por que eu digo que fala principalmente sobre pessoas pretas, mas não tem os brancos, também não tem a raça branca? É porque o branco, ele não passa por um processo de racialização no Brasil. Ele não é visto, por exemplo, ele não é... o fato de ele ter uma pele branca não é algo que esteja no imaginário das pessoas e que as pessoas tenham estereótipos sobre aquilo, pelo menos não a maioria dos brasileiros. Então isso é uma posição muito confortável para o branco, e é por isso que ele nunca vai entender o que realmente é, porque ele não está na pele de uma pessoa preta. E no Brasil, infelizmente, as pessoas pretas que deveriam entender, porque eu digo sem medo nenhum de errar, eu tenho certeza que eu não estou errando, que uma pessoa preta de pelo menos seus 30 anos, ela já sofreu, digamos assim, racismo direto, já com certeza, mas ela, por em muitos casos não ter consciência sobre isso, às vezes nem percebeu. E quando se trata de uma família, o que acontece a maioria das vezes na adoção interracial, uma família branca adotar uma criança ou jovem preto, o que acontece? Pelo fato do branco não passar por esse processo de racialização, ele tem aquele pensamento, já está bem batido no Brasil, que não somos todos iguais, não existe isso. E esse tipo de pensamento é péssimo se você quiser adotar uma criança preta. Esse pensamento é péssimo,
porque isso não vai ajudar de forma nenhuma. Se você acha que falando para sua criança, para o seu filho, para ele não ligar para isso, isso vai ser péssimo, porque só vai ser mais uma pessoa preta no Brasil, como a maioria, alienada racialmente. Eu creio que você não quer isso para o seu filho. Você quer que o seu filho, pelo menos você deveria querer, que ele crescesse, desenvolvesse como uma pessoa consciente sobre a realidade. Sem falar de o quanto que isso é prejudicial, quanto que isso adoece emocionalmente, psicologicamente, questão de autoestima. Então, desde criança mesmo, criança menor, talvez ela não entenda toda essa estrutura, esse sistema, né, e a história, mas ela vai sentir. Ela vai sentir se ela for discriminada, né, se ela sofrer racismo, que infelizmente no Brasil, né, não tem como a gente proteger a criança de todos os lados. Mesmo que você tenha as melhores condições financeiras, infelizmente vai chegar momentos em que essa criança e que esse racismo vai se manifestar de forma violenta com essa criança. E ainda, como eu disse, que ela não consiga, dentro da sua mentalidade, a depender da sua idade e da sua vivência, entender o porquê que aquilo acontece, mas ela vai sentir. E vai ser assim, vai ter um efeito nocivo muito grande, né? Então é importante, né? Como ele está colocando aqui esses pontos, que os pais, os futuros pais, os pretendentes, pesquisem e leiam. Isso é um trabalho contínuo, né? Porque é diferente de quem já sabe o que é desde criança, de quem já vai sentindo aquilo, para quem nunca sentiu, né? Eu já vi relatos de pais que adotaram crianças negras e que disseram que só perceberam o racismo, né, quando perceberam os filhos passando por essa situação. Então é muito complicado, é muito delicado e infelizmente é um assunto que a gente tem que estar ligado 24 horas por dia, atento a tudo, né, tentando proteger os nossos filhos, mas vai ter momento que a gente não vai conseguir proteger, né? Então a arma mais poderosa que nós temos no momento é o conhecimento, é procurar entender os fatores históricos, a estrutura, como ele falou, né, que a maioria das crianças acolhidas no Brasil são negras e pardas. Então é muito importante que este assunto seja falado também, tanto para os pais, para a adaptação, para tudo, gente. É muito sério mesmo. E algo, como ela falou, os pais, pessoas brancas, costumam ser pessoas brancas com filhos pretos, só quando adotam, só começam a ter noção do racismo quando veem os filhos passarem por injúrias raciais. Por que eu estou falando aqui a expressão injúria racial? Porque é importante que você tenha esse conhecimento que o racismo ele está em todos os lados. Não, aqui costumamos achar que o racismo só existe quando há algum xingamento. Quais são os xingamentos mais comuns? Falar do cabelo, né? Chamar cabelo duro, chamar de macaco, que são os mais comuns que nós conhecemos aqui. Se fosse só isso, estava tranquilo, porque aí seria apenas um bullying, como por exemplo, quando existe algum assédio com uma pessoa gorda, chamar baleia, esse tipo de coisa assim que nós costumamos ver, ou xingamento a uma pessoa baixinha, uma pessoa muito desastrada. Se fosse só isso, ainda ia, né? Porque é algo infelizmente comum na vida das pessoas. Mas o racismo é muito mais profundo do que isso, muito mais profundo. Você precisa entender isso. E na maioria das vezes ele está velado ali. Mas eu posso aqui de forma muito simples mostrar para você o quanto o racismo ele é muito mais profundo do que isso. O meu nome, eu sou de origem africana, porque eu me considero de origem africana, porque eu vim para o Brasil, não foi porque meus ancestrais quiseram. Eu estou aqui por um processo de violência. O meu nome é Ricardo. Como você pensa, uma pessoa de outro continente com um nome Ricardo? Por exemplo, você pensa um japonês, por exemplo, um chinês com o nome Ricardo, isso pareceria comum para você? Não, não é comum. Só existe, até o meu nome, o meu sobrenome, foi por causa da escravidão. O idioma, o fato de eu estar falando português hoje, foi um processo de violência. Ou seja, o racismo ele é muito mais profundo do que isso. Quando você vê na política, por exemplo, você vê quase apenas brancos, donos dos principais bancos, por exemplo, Itaú, Bradesco, Santander. Tem alguma pessoa preta aí? Quantos médicos pretos já te atenderam?
percebe, o racismo é muito mais profundo do que isso. Então, se você, que é um pai ou uma mãe branco, pretende adotar uma criança preta, você precisa entender essa profundidade, tanto na vertical quanto na horizontal, porque esse é o âmbito, as dimensões do racismo no Brasil, está por todos os lados. Então isso vai exigir que você leia muitos livros. Eu indico aqui um de início, que é muito bom, que é O Pacto da Branquitude, de Cida Bento. Eu sempre indico esse livro para as pessoas que estão começando a estudar sobre o assunto do racismo aqui no Brasil, porque ele abre um horizonte aqui, mostra como funciona do Brasil, que é esse pacto da branquitude, que foi o povo que invadiu aqui, colonizou e continua a dominar, e muitas vezes ele não faz essa autocrítica. Por que ele não faz essa autocrítica? Porque não existe outro povo no mesmo patamar que o dele para exercer essa pressão. E é por isso que eu falo que, por mais proteção e ensino da família, de uma família branca, para com uma criança ou jovem preto que essa família branca venha a adotar, por mais proteção e ensino dessa família, isso não vai isentar esse jovem ou essa jovem dos impactos do racismo no Brasil. A única forma para qualquer pessoa preta no Brasil conseguir superar os efeitos do racismo é ela se juntar com outras pessoas pretas e formarem um núcleo de poder para pessoas pretas. Por quê? Eu não estou falando aqui de um ponto de vista radical, separatista. Eu estou falando aqui porque a única forma de um povo conseguir alguma segurança nesse mundo, isso aqui é algo básico, é com o poder. Por exemplo, o que faz com que um país que queira invadir, vamos colocar como exemplo Israel. Existem muitos países que têm alguma rinha ali com Israel, mas o que faz com que esses países que têm ódio por Israel não invadam Israel? Devido ao poder de Israel, ou seja, ele tem poder para se defender. Quando não se tem poder para se defender, outros povos mandam e desmandam naquele povo. Então isso é o que acontece, ou seja, se você vai ser pai ou mãe de uma criança preta, de um jovem preto, você precisa atuar nele, para que ele seja uma pessoa no futuro, quando vocês já não estiverem mais aqui para dar apoio ou para proteger, essa pessoa consiga ter proteção, consiga ter segurança. E a situação das pessoas pretas no Brasil é de muita vulnerabilidade, porque eles não têm esse poder. Então, se você quer que o seu filho tenha essa segurança, você precisa ensinar ele isso. Olha, você precisa se juntar com pessoas que se parecem com você, pessoas pretas. É importante que você fale que o seu filho ou sua filha é preto ou preta. Viu? Por favor, isso é o básico. Para que ele se junte com outras pessoas que estejam comprometidas, o que é a maioria das pessoas pretas no Brasil, também é importante que eu fale isso para você, não estão comprometidas, pelo contrário. Então é importante que ele saiba selecionar as que estão comprometidas, para que criem um núcleo de poder, para aí sim pessoas pretas conseguirem se proteger e serem prósperas no Brasil, assim como os brancos têm sido prósperos, porque eles fazem as uniões entre eles, as conexões entre a branquitude. É por isso que eu indiquei até o nome desse livro, o primeiro livro que eu indiquei, o Pacto da Branquitude, é porque existe esse pacto da branquitude, e é preciso que exista também um pacto entre pessoas pretas, para que elas tenham esse mínimo de dignidade, porque os casos de perseguição por aí, eu não preciso aqui estar inventando nada, você só pesquisar aí na internet, nos noticiários, perseguição a pessoas pretas sem elas darem causa nenhuma, razão nenhuma. Isso existe desde sempre. Esse é o mínimo, esse é o básico que é preciso ser falado sobre a adoção interracial. Como nós falamos aqui desde o início, o que importa é que crianças e jovens acolhidos tenham uma família que os dê carinho, dê amor e esteja disposta a dar suporte a eles, independentemente da configuração. Mas, no caso da adoção interracial, tem todos essas conexões, né? Essas interseccionalidades que você precisa saber para criar um filho bem seguro sobre si e que faça parte de um povo seguro no Brasil, que é um país extremamente racista. E voltando um pouco aqui na fala de Ricardo, quando ele falou, né,
que quando o racismo é escancarado, porque nós esperamos que ele venha escancarado, e quando ele vem escancarado, né, a gente sabe se defender, ou a gente acha que consegue defender alguém que nós amamos. Mas o pior tipo de racismo é aquele que vem silencioso, é um elogio silencioso, sabe? Quando o pessoal olha e diz, é negro, é negro, deve saber sambar, deve saber cozinhar bem, ou então deve dar um ótimo jogador de futebol. Vou falar um bem rapidinho aqui, que é o racismo velado mais explícito, é um velado explícito, que as pessoas se acostumarem com praticamente 100% dos moradores de rua serem pretos. É impressionante como as pessoas se acostumam. Você que é um pai ou mãe de uma criança jovem preta, eu acredito que agora, se você não tinha essa percepção, agora você vai ter. Mas é incrível como existe essa normalização disso no Brasil. Então é por isso que você precisa conscientizar seu filho para que ele não normalize isso e ele faça parte do processo de cura do povo dele, para que não passe por isso. Então é como se colocasse as pessoas pretas em caixinhas. Então tem que sambar bem, preta tem que saber cozinhar bem. Tem que ser sorridente. Tem que ser sorridente, tem que ser educado, simpático, gentil. Né? Não pode ter cara fechada, séria. Né? Porque se ficar muito séria, é muito brava, não pode se irritar. Porque senão vai ser, né, uma expressão que eu odeio, né? Da nega maluca, da mulher lá, da mulher negra que vai lá e dá um baile, e faz um barraco e fecha, né? E essas situações que as pessoas esperam nos colocam assim em estereótipos que são horríveis. Ou quando vem com um elogio, teu cabelo é tão cacheadinho, né? Eu acho tão lindo, tão fofo. Uma beleza exótica, né? Que é péssima. É horrível. Então, gente, né, tem um corpão, então até sexualiza a criança, o menino, a menina já sexualiza, sabe? Vai ser um negão lindo, vai ser namorador, vai ser pegador, porque é negão. Ou vai ser uma preta linda, a menina, vai saber sambar, tem bunda. Estereótipos são muitos, como por exemplo, já começa o estereótipo de que aguenta, né, que é forte. Já começa a sexualizar essa criança desde pequena, sabe? Dizer que vai ser um negão pegador, namorador, que vai ser uma negona. E já teve estudos comprovando que crianças pretas, elas são olhadas assim, muito mais sexualizadas do que crianças brancas. Que vem dessa questão também, né, histórica, estrutural, da cultura, infelizmente, do estupro de pessoas pretas, de pessoas pretas e pessoas indígenas. Que foi o que deu início à miscigenação, que eu vou falar depois sobre isso. Infelizmente constituiu esse país. Então as pessoas sexualizam muito mais. Ou as pessoas já começam isso quando criança, dizendo, nasceu um menino preto, as pessoas já querem sexualizar o órgão ali reprodutor do menino ou da menina. Ou você vai ao médico e o médico diz, a pele é negra, é mais resistente, né? E não vê realmente o cuidado. São comentários, assim, absurdos, inaceitáveis, né? No século XXI, onde nós estamos, neste momento, vivendo. Mas, infelizmente, é o que ainda vemos muito, né? Ou então, quando a pessoa chega, ele é tão esforçado, ela é tão esforçada. Sabe? É como se uma pessoa preta ela não pudesse estar ali no lugar de ser uma pessoa intelectual. Ou de ser uma pessoa... Epistemicídio, né? Que epistemicídio aí também é algo que, como eu falei no início, você precisa de uma base histórica boa para entender esse assunto. E o epistemicídio está ali num nível bem mais profundo desse conhecimento histórico. Que, um exemplo muito simples disso é quando aprendemos na aula de história sobre a Grécia Antiga. Parece que o grego, de repente, bebeu uma água mágica, que na Grécia apareceu o conhecimento sobre tudo. E não foi assim, porque a maioria dos conhecimentos atribuídos à Grécia Antiga vieram do Egito Antigo de Kemet, que foi uma civilização preta, mas devido a esse processo racista de tentar apagar a contribuição preta nas ciências, na tecnologia, eles pegaram todos esses conhecimentos e atribuíram aos gregos antigos, que não passaram de alunos dessas pessoas pretas. Esse é um dos aspectos do racismo que é importante que você fale isso para o seu filho, porque uma coisa que pessoas pretas passam muito, devido a isso, esse processo de epistemicídio nas escolas, é achar que o povo dela não criou nada, não é capaz de desenvolver conhecimento nenhum, que é um absurdo, já que temos todas as capacidades cognitivas, nosso cérebro é perfeito, e nós tivemos civilizações
muito sábias, como foi o Egito Antigo, que deu origem ao estudo propriamente das ciências no mundo, a literatura e tantas outras coisas, a arte, estão aí até hoje, as pirâmides, Matemática, medicina, medicina, filosofia, muitas astronomia. coisas. Sem contar tantos outros povos também, não apenas pretos, mas indígenas também, como é o caso nas aulas de história. Não se fala isso, mas, por exemplo, os maias, astecas, incas eram populações indígenas, assim como esses indígenas que vemos hoje. Mas, claro, mesmo dentro de um povo, as pessoas não são todas iguais. Por exemplo, se fosse assim, todo branco seria igual a Einstein. Mas não, vemos muitos brancos muito diferentes de um Einstein. Todas as pessoas pretas seriam como Neil deGrasse Tyson, o astrofísico, mas não. Cada pessoa é diferente, mesmo dentro de um mesmo povo. Essa questão de estereotipar, é preto, então é forte, aguenta muito, tem que ser assim. Esse é o processo da brutalização do racismo, de querer colocar as pessoas pretas como sendo uma coisa só. Uma bestialização do corpo preto. E como se o corpo preto aguentasse a violência. E é por isso que eu falo, por mais proteção e ensino que você dê aos seus filhos, não vai evitar com que eles queiram ser violentados por pessoas brancas e por pessoas pretas que sigam a ideologia racista branca que o Brasil tem muito, como é o caso de entrar numa loja, ser perseguido por segurança, entrar numa loja, eles acharem que você não tem capacidade para comprar aquilo devido ao processo sociológico de brancos dominarem as riquezas do país e pretos ficarem só em posição de subserviência. Enfim, o racismo ele é muito profundo. Existem muitas vertentes do racismo. É importante que você aprofunde muito esse conhecimento. E tem um fator também que é importante que você... aí está a importância de conversar sobre história do povo preto, história africana com seu filho ou filha. Que a miscigenação é um dos principais fatores de extinção das pessoas pretas no Brasil. Pode parecer ser muito duro isso que eu estou falando, mas é uma realidade. Basta você olhar as estatísticas do Brasil há muitos anos atrás e ver hoje a quantidade de pessoas pretas diminui cada vez mais. Felizmente o IBGE, no censo mais recente, ele corrigiu o erro esdrúxulo que ele tinha feito de colocar pessoas pretas como maioria do Brasil. Não é de jeito nenhum. Pessoas negras não são maioria no Brasil. Pessoas pretas são no máximo 20% do Brasil, no máximo, mas eu colocaria assim de forma mais realista uns 12%, porque eles colocaram pessoas conhecidas como pardas na mesma categoria de pessoas negras, o que não é bem diferente, pessoa parda de uma pessoa preta. Então, recentemente, o IBGE colocou mais ou menos isso. Eu não lembro exatamente qual foi a porcentagem, mas foi perto de 15% de pessoas pretas no Brasil. Ou seja, o processo de extinção de pessoas pretas através principalmente da miscigenação é muito grande. E é importante que pessoas pretas se relacionem com pessoas pretas, porque só isso vai levar ao processo, como eu falei, de formação de um núcleo de poder para as pessoas pretas, porque sem isso elas não vão conseguir se defender e nem passar pelo processo de cura que não passou até hoje, o processo de cura de volta ao conhecimento do seu passado histórico, volta às suas raízes para construir um povo adaptado à realidade do mundo hoje, um mundo muito tecnológico, um mundo muito científico, que as pessoas pretas, por faltar essa união, não têm. Porque dificilmente você vê uma escola preta no Brasil, uma faculdade pertencente a pessoas pretas no Brasil, bancos, como eu falei, pertencentes a pessoas pretas. Quantos médicos pretos já te atenderam? Quantos médicos pretos você conhece? Quantos cientistas pretos você conhece no Brasil? Enfim, existe um processo de destruição da negritude no Brasil devido a essa falta de união que foi fomentada pela miscigenação no projeto eugenista ali no começo do século XX. E isso leva à destruição. E quando uma criança preta, um jovem preto, faz parte de uma família branca, essa questão de alienação racial, a probabilidade de acontecer é muito grande. Porque se ela vê o pai dela, a mãe dela, brancos, ela dificilmente vai ter a consciência do que o branco fez para ele. Que aqui eu não estou pregando ódio
a branquitude, não. Mas é importante que uma criança e um jovem preto entenda os processos de violência brutal que a branquitude impingiu para com pessoas pretas, porque sem enxergar isso, ela nunca vai entender o porquê as pessoas pretas estarem como estão hoje. Vai achar sempre aquilo que a escola ensina, que é como se isso fosse o nosso destino, porque nós somos incapazes de desenvolver tecnologia, incapazes de criar, incapazes de... Em resumo, mas a grosso modo, como se fôssemos burros. O que a história fora das escolas, a história séria de verdade, deixa isso muito claro que não somos. Tivemos já civilizações muito prósperas antes das invasões brancas dos árabes e europeus, que foram essas invasões, esse processo de violência, como ela falou, estupro, violência física, violência psicológica. Um exemplo, pode colocar aí no Google: criança preta, racismo, escola. Vários casos. Pode botar pessoa preta, racismo no Google. Vão ser vários casos. Então, a miscigenação, o fato da alienação racial pelo fato da criança e do jovem ter um pai e mãe preta, ele muito provavelmente não vai ter noção do que a branquitude representou. E isso você precisa ser atencioso se você realmente quiser formar uma pessoa consciente, o que eu creio que você queira. Porque nenhum pai e mãe decente vai querer ter um filho inconsciente sobre a realidade. E assim, se o que ele falou, o que eu falei, né? Ele falou muito mais do que eu. Incomodou você, revoltou você, deixou você espantado, abismado, irritado, discordando. É porque você precisa muito rever seus conceitos, rever o que você acha que acredita, o jeito que você acha. É porque talvez o que ele falou, o que eu falei, tirou você um pouquinho da sua zona de conforto, para você fazer você pensar do outro lado. Porque para você tá muito confortável. É muito tranquilo viver assim. Se você é uma pessoa branca, então você não quer mudar, você não quer se irritar. Você tá irritado, né? Revoltado com o que nós falamos. Mas se você é uma pessoa branca, você está se revoltando, porque a gente gerou um pouquinho de desconforto, falando a verdade, falando a realidade sobre a história, sobre seu futuro filho, ou se você já tem um filho adotado, ou se você não adotou, mas você tem um filho aí fruto de um relacionamento interracial. Se isso incomodou, é porque você está saindo dessa sua zona de conforto. Né? Não é um assunto fácil, não é um assunto agradável, gostoso de se conversar, mas é um assunto necessário, que a gente precisa repensar, ler, estudar e buscar conhecimento e formas de combater todos os dias. Não somente com palavras, porque com palavras a internet está cheia de pessoas que militam na internet, né? Mas com atitudes, com ações, buscando entender, ler, né? E o que ele falou foi muito importante, mas se você continuar lendo, pesquisando, você vai descobrir muito mais desconfortos, que são desconfortos que as pessoas pretas, as pessoas negras, as crianças, elas enfrentarão e enfrentam todos os dias. É isso que eu ia falar. Se por acaso você se incomodou com esse vídeo que tem menos de 1 hora, imagina para uma pessoa preta que sofre isso, passa por esses incômodos a vida inteira. Então pense isso, se você tem um filho ou uma filha preto, você precisa ter atenção a esse assunto de forma muito séria. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, ou também se não gostou, mas você achou ele útil, dê um like aí, compartilhe com as pessoas que você conheça que possam se interessar nesse assunto e siga nosso canal, porque nós sempre tratamos sobre assuntos bastante construtivos. De vez em quando vai ter também algo mais de boa, mais leve, mais do dia a dia, tranquilo. mais de vida de família, vida de casal, que vida de família que eu espero que logo mais aumente, né, quando chegar nossos filhos. E veja aí as pessoas que você conhece que esse assunto vai ser realmente importante, porque, como dissemos, o que importa é que crianças que estejam abrigadas tenham família, independentemente de qual seja a configuração delas. Mas crianças pretas jovens pretos têm essa interseccionalidade desse assunto, a adoção e a questão racial, muito forte. É importante que você absorva isso bem e desenvolva para que crie um filho saudável
mentalmente de consciência sobre a realidade, um filho saudável nesse aspecto e forte. Tchau.